Hoje nós vamos estudar uma paraxá de 3 capítulos. Eu não sei se eu vou conseguir falar das 44 leis que são apresentadas nessa paraxá chamada Kitessê. É a paraxá que mais tem leis. São 44 leis. E essas leis dificílimas de entender. E eu falei, Senhor, como farei? Cada vez é um desafio para mim. E eu tenho um compromisso comigo mesmo de não repetir palavras, porque eu fundei esse ministério há 25 anos atrás, então eu tenho 25 palavras preparadas, de cada tema. Estudamos a Torá há 25 anos. Eu falei, Senhor, eu quero uma revelação nova. Como eu vou entender essas leis? Filho rebelde morrendo, sendo apedrejado, a mulher adúltera, o homem adúltero, não é? Leis assim de... A gente fica pensando como Deus mandou matar, como é possível, não é? E muitas vezes rabinos explicam tudo. Vamos mencionar aqui algumas explicações rabínicas, mas eu falei, olha, eu tenho que saber mais, porque eu tenho a graça. Eu fui lavado pelo sangue de Yeshua. Eu passei pelo novo nascimento. Então, por mais escola rabínica que eu teria feito, se me fosse possível ter sido feito, se não tem a graça, não é templo do Espírito Santo. E não sendo templo do Espírito Santo, você não consegue entender o que eu falarei hoje. Então, é algo inédito. Algo inédito. E eu vou mostrar um gráfico para tentar me expressar algo abstrato, algo que a gente não pega, algo não tangível, porque você não pode entender a lei no sentido literal, simplesmente. Você tem que ter algo, o princípio da lei está por trás. Isso é chamado a lei no aspecto intrínseco, tá? A lei vai ter o aspecto externo e o aspecto intrínseco. E vai ter também a graça, porque eu não posso interpretar sem a graça. Concorda? Bom, quanto mais se conhece a graça, mais se observa a lei. Ai, 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 eu nunca ouvi essa frase. Pode ser que eu seja o autor dela, se Deus não a tenha revelado a outros. Quanto mais se conhece a graça, mais se observa a lei. Irmãos, nós estamos saindo de 1900 anos do primeiro século, de Yeshua, os apóstolos, os profetas, que eram tementes à Torá. Ali, no estado, no país chamado Israel, que é um acróstico da frase Kisarita El, aquele que luta com Deus, que lutou com Deus, cuja história mudou o nome para terra dos filisteus, Filistina, daí o nome Palestina. Mudaram o nome de Jerusalém, cidade do Deus da paz, Jerusalém, para Hélia Capitolina, a capital do Deus Sol. Gente, isso tudo é história. Então, isso foi fazendo com que aquela igreja do primeiro século fosse se afastando da Torá. Gente, a igreja evangélica cristã hoje, eu disse evangélica, mas posso incluir a palavra cristã, incluindo também os católicos, ainda estão, a maioria delas, dessas igrejas, ainda estão afastadas da Torá. E pegam Romanos 3, uma interpretação errônea, que diz assim, na boca do povo, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Ou seja, eu estou debaixo da graça, estou debaixo da lei. É como se a lei fosse algo terrível, algo ruim, algo que foi horrível. Ai, a lei, é graça. Tudo é graça, mas não é assim. Vocês vão ver que essa revelação, quanto mais se conhece a graça, o conceito de Hesed, da misericórdia de Deus, mais dependente e amante da lei a gente se torna. E vocês vão ver que
a Torá, a santa lei, vivida por Yeshua, cumprida por Yeshua, os apóstolos, os profetas, os princípios dela são eternos. São eternos. Muitas leis são atemporais. Elas existiram naquela época, como, por exemplo, comer alimentos tem que ser extraído no mesmo dia. Sabe por quê? Porque estavam no deserto, não tinha geladeira. Se vai deixar o alimento mais 2, 3 dias a 40 graus no deserto, ia apodrecer. Não é verdade? Então, mas o princípio da lei fica: comer alimentos frescos, não é? Para o bem da sua saúde. E assim outras leis passaram naquela época específica, mas o princípio dela fica. É isso que nós temos que considerar hoje. E vocês vão ver que a Torá, a lei, não é? Mostra. Davi, quando você lê o Salmo 119, eu me apaixono. Ele fala que na lei ele se deleita, na lei ele medita dia e noite, que a lei é o alimento dele, agradece a Deus, louva pela lei, não é? E muitas vezes um jargão no meio cristão: eu estou debaixo da graça, não debaixo da lei. Você joga essa lei fora, como a igreja cristã, durante mais de 1.500 anos, até a Reforma, considerou o Antigo Testamento como lenda. Adão e Eva era lenda, Noé era lenda. Gente, há pouco tempo atrás, ainda tem cristão que acha que Gênesis é lenda, dilúvio é lenda, tudo é lenda, não é? Gente, cristão, irmão seu que segue Jesus e Yeshua, pensa assim ainda hoje. É triste, não é? Então, por isso que veio a reforma. Mas agora, nós não queremos mais a reforma, respeitamos a reforma, graças a ela você está aqui hoje, nós estaríamos aí em outras coisas, outros praticando sincretismo religioso de alguma outra forma. Não é? Talvez até idolatrando aí um pedaço de madeira, de gesso, de pedra, não sei. Hoje, a restauração não é reformar. Restaurar é não ir para frente, é voltar atrás. Restaurar é voltar à igreja do primeiro século. Não me interessa muito, respeito os grandes patriarcas da igreja, nós vamos parabenizá-los eternamente por aquilo, né, que falaram e que foram verdades, mas aquilo que foi desviado da palavra, nós queremos restaurar. Olha, quando a igreja foi para Roma, tiraram o hebraico, colocaram o latim. A divindade do Antigo Testamento passou a ser lenda. Pegavam só o Novo Testamento. O que mais eles fizeram? Pegaram o dia do Senhor, o 4º mandamento, e transformaram no primeiro dia da semana, o domingo, Dominus Dei, dia do Senhor. Mas a palavra não fala que Dominus Dei, domingo, é o dia do Senhor. A palavra fala que o Shabat é o dia do Senhor. E mudaram. E a maior desgraça, desculpa aqui meu termo, peço perdão por esse termo, que eu acho essa palavra horrível, desgraça, mas foi a teologia da substituição. Ou seja, o que o bispo Justino falou: Israel é assassino de Cristo, é uma raça ruim e maldita, e nós, a igreja, o substituímos, porque Deus se arrependeu, Deus rejeitou o povo de Israel. É verdade? Essa é a chamada teologia da substituição. E hoje, dia 10 de setembro de 2022, uma grande parcela, para não dizer mais da metade do mundo cristão evangélico, ainda pensam que são o Israel espiritual de Deus e que o judeu passou. É a chamada dispensação da graça. Você já ouviu essa frase? Essa é uma frase mentirosa. Não existe dispensação da graça. Sabe por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, o sangue foi
passado nas vergas das portas, foi a graça de Deus que libertou aqueles primogênitos. Quando o mar vermelho se abriu, é a graça de Deus que se manifestava. Quando o maná caía do céu, era a graça de Deus que alimentava. Quando a água saía da rocha, brotava da rocha, era a graça de Deus. Quando o povo adentrou na terra de Canaã, foi a graça de Deus. Quando os profetas vieram, foi a graça de Deus. Quando estiveram no exílio, foi a graça de Deus que os trouxeram de volta. Quando Yeshua veio, foi a graça personalizada, materializada, que entrou para mudar a nossa vida e trazer o reino do Pai. O reino do Pai. Nós estamos aqui, a restauração prega reino. A restauração não prega denominação, a minha é melhor do que a sua, e nem prega essa teologia mentirosa que a igreja virou Israel de Deus, que Deus rejeitou Israel. Está lá em Romanos 11, 1. Por acaso Deus rejeitou Israel? Qual é a resposta de Paulo? Halila, em hebraico. Halila, Deus me livre dessa maldição, dessa praga. Eu pensar que Deus Deus ficou velho com a barba branca, coçou a cabeça e falou, não, agora você segue só o meu filho Yeshua. Eu sou pai, fiz tudo errado, obedeço o filho. Yeshua nunca falou isso. Yeshua disse, eu faço tudo pelo meu pai, eu faço amando do meu pai. Quem conhece a mim, conhece o meu pai. Não foi? E ele falava, eu não faço nada sem permissão do meu pai. Então agora ele cria um Novo Testamento, um Evangelho, e despreza o que o pai dele fez, a lei mosaica. Pensa. O próprio Paulo, em Romanos 7, no versículo 14, diz que a lei é santa, justa e boa. Como é que você explica, então? Então tem alguma coisa errada na Bíblia. E você quer mais ainda? Timóteos 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É inspirada por Deus. E quando Paulo escreveu isso, não havia Novo Testamento. Quem são as Escrituras que Paulo estava se referindo? A Tanar, o Antigo Testamento, os profetas, os livros chamados Ketuvim, os escritos, como Crônicas, como o livro de Reis, etc. Bom, eu acho que eu estou saindo fora do assunto, né? Bom, então... Mas é uma introdução para balançar 1900 anos. Nós temos que sair dessas doutrinas, nós temos que nos lavar. Senhor, eu oro sempre, tira o que precisa ser tirado da minha mente não restaurada, porque a Torá existe, Salmo 19, 7. A palavra, a lei é perfeita para restaurar a sua alma, as suas emoções, o seu caráter, o seu pensamento. E tudo começa no pensamento, no conhecimento. E quando eu conheço, eu mudo o meu pensamento, mudando o pensamento, eu mudo a minha atitude, mudando a minha atitude, eu mudo o meu comportamento, mudando o comportamento, eu sou um homem transformado. Não, uma crítica construtiva, não estou falando para danificar, denegrir. Levante a mão, aceite Jesus, vai para o céu. Irmão, vocês estão vendo que essa mensagem já era. Não que ela é mentirosa, mas levantar a mão para aceitar Jesus, para ir para o céu. Espera aí, céu? O céu precisa de Torá? O céu precisa da lei? O céu precisa da graça? Não! Você precisa aqui, depois que conheceu o Senhor Yeshua, você tem que enfrentar esse mundo que está se afastando de Deus. Politicamente, ecologicamente, educacionalmente, moralmente, tudo está se afastando de Deus. Tem uma palavra minha que está aí, bombou muito, você pode procurar, o mundo está se afastando de Deus. Onde a gente analisa tudo que está nos cercando. Sai um pouquinho da congregação, vai fazer umas visitas por aí, vai viajar, você vai ver um mundo sem Deus. Os governos são ateístas, e a tendência é essa, viu, irmãos? A tendência é essa. O mundo, a Europa já é socialista, a China comunista, a Rússia, são países que não creem. Mas tem uma religião ortodoxa. Irmãos, religião a China também tem. Evangélica. Ela fala, essa é a minha, só pode ter essa, o resto não pode. Quer dizer, irmãos, por isso que nós estamos numa época
de fazer algo internacional, porque o reino é internacional. O reino é global. O reino não foi para Belo Horizonte, Yeshua não volta para Betim, em homenagem aos que moram em Betim, ou não volta para Lisboa, Yeshua volta para Jerusalém. A lei, as leis, ou a Torá quer dizer do verbo iará, instrução. Torá não quer dizer lei, lei quer dizer dat. A palavra hebraica para lei é dat. Quando fala Torá, do verbo iará, é instruir, educar o povo, tirar o povo da ignorância. É o que a Torá faz. Nesses 44 leis de hoje, que não vai dar para falar muito, vai só esse capítulo, só o capítulo 22, 23 de Deuteronômio, vai ter lei de justiça social, lei para tratar os pobres, lei para tratar os órfãos, lei para tratar as viúvas, lei para tratar a família, leis para tratar a terra, lei para tratar os alimentos, lei para viver em comunidade, princípios financeiros a quem você empresta dinheiro e não empresta e como empresta, ainda vai tratar ainda dos princípios para os animais, como o ninho de passarinho que você não pode pegar. Ah, Rabino, abençoe e come. Ah, é? Ah, então é assim que você vai em qualquer lugar, abençoa e santifica? É assim? É assim que você vai santificar o mundo? Você está muito enganado. Irmãos, essa palavra é para agora. Eu sei que muitos aqui não estarão aptos a receber essa palavra. Um pastor que encontrou comigo nessa viagem falou comigo: estou fechando a minha igreja. Falei, por quê? Aqui só cola evangelho da prosperidade. Se não for prosperidade, não adianta abrir igreja. O mundo já acabou há muito tempo. Quando eu morei na Alemanha, em 1984, 85, já estavam fechando as igrejas, virando museus. Naquela época, imagina hoje. O mundo está se afastando de Deus rapidamente. Os princípios morais, diga, eu sei que não dá ibope, não dá audiência, mas vou ter que tratar desse assunto de homem parecer com mulher, mulher parecer com homem. É o que a palavra vai falar hoje. Mas foi escrita há 3.500 anos, é algo retrógrado. Como dizia um ex-presidente dos Estados Unidos, a Bíblia tem que ser reescrita porque ficou obsoleta. Ah, é? Ah, é? Que Deus é esse que fica velho? Então, meu irmão, nós temos que olhar as coisas com um pouquinho mais de cuidado. Então, nós vamos analisar tudo à luz da graça. Pronto. Quando a palavra fala em Romanos 3, que fala assim, vou falar a frase completa, porque eles falam uma frase enganosa. É que nem aquela frase que falam aí na política, né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas ele não entende o versículo que está em cima. O contexto, né? O texto fora do contexto fica sem nexo, fica desconexo. Então, lá está escrito o seguinte: se você obedecer a palavra, se você andar na minha lei, se você obedecer aos meus mandamentos, aí conhecereis a verdade vos liberta. Entendeu? E a mesma coisa o Romanos 3,14, quando fala que para que o pecado não domine a sua vida, saiba você que você está da graça, debaixo da graça, para o pecado não dominar a sua vida e não debaixo da lei. Então, quer dizer que a lei acabou? Não, é o domínio do pecado. Por mais que você não nasça de novo, vou falar a verdade, se você não nascer de novo, é horrível ser crente. Tá certo? Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Ai, a igreja do pode, não pode, é difícil. Eu fico pensando, os judeus que não creem em Yeshua, como é difícil ser judeu. Guardar uma coisa só pela fé, pela força de vontade. Ai, se eu tivesse que guardar a lei assim na carne, por isso que Paulo fala, a lei está no seu coração, ela é espiritual. Não é algo só externo que você vê. Então, por isso que Davi fala, eu tenho prazer na lei. Essa lei não era peso para ele. Por exemplo, se um motorista sai daqui para o Rio, faz a 0,40 todo dia, vai e volta, ele conhece essa estrada muito bem, não conhece?
Ele pode até dar umas pestanejadas, né? Ele pestanejar ali, uma cochilada, que ele sabe que ali tem uma ponte, ali tem uma curva fechada, ali tem a placa. Então, as leis de trânsito são a segurança do motorista. Para quê? Para preservá-lo no caminho. Assim também é a Torá. Eu estou na graça, estou no caminho, na verdade, na vida, Yeshua, mas eu vivo nesse mundo, no Marte ou na Lua. Se você respondeu este mundo, então você precisa da Torá. E quanto mais você entender o estado de graça, os crentes acham que entende graça, mas não, a maioria não entende. Não entende. Acha que graça é ter uma religião, é ser convertido. Não. A graça é uma vida de opção, de amor, que você ama a Deus, crê na palavra dele e se entrega a essa palavra. Entende? Eu tenho uma palavra que eu ministrei há pouco tempo, que não deu muita audiência, porque o povo gosta é entender, é bênção. Eu falei assim, a importância da meditação, não é? Quando você contempla Deus, você adentra no Espírito de Deus, você começa a receber dele, você começa a tirar pecados, tirar manias, tirar insônia, tirar problemas que te afligem. Uma libertação natural pelo poder da ressurreição da palavra. Não é algo mecânico, não é algo... Eu até falei outro dia, parece que os crentes acham que Deus tem despachantes no céu, cheio de escritório de despachante, só para atender os seus pedidos, né? Cheio de gente atendendo os seus pedidos. Ai, pediu. Eu não sou contra você pedir, mas será que você só vê Deus para pedir? Será que você não consegue adorá-lo? Será que você não consegue pôr no altar dele e falar, Senhor, esvazia-me. Senhor, esvazia do meu ego, do meu eu. Senhor, me encha com a tua graça. Aí você começa a ver a graça. E Yeshua, para dar um gostinho da graça, fala, se você odiar o seu irmão, você já assassinou o seu irmão. Ei! Se eu, pela lei civil, não matar um sujeito, eu não vou preso. Está certo? Não matarás. Eu falo que a lei é fácil, mas a graça é muito mais complexa, porque está num estado de espírito, como eu vejo o meu irmão, se eu chamo ele de palavras tolas, palavras torpes, e se você odeia o seu irmão, você já assassinou o seu irmão. Irmãos, isso é tremendo. Por exemplo, se você não vai com uma mulher para a cama, desculpe aqui eu ser bastante explícito para você entender, você não adulterou pela lei, pela Torá, mas pela graça, se você desejou ela com seus olhos e a despiu com seus olhos, você já adulterou com ela. Irmãos, a graça é graça. A graça está num nível que os membros não entendem. E as religiões, em vez de ajudar, pioram, porque põe pode e não pode. Ele não entende a essência da lei. Ele não entende que esse Deus criou os céus, no plural, e a terra, uma só. E aqui era o paraíso, e aqui voltará a ser o paraíso. Aqui Yeshua vai reinar, e quiçá com você, comigo e com todos nós. Vamos lá. Estou sendo muito bravo. Então vamos lá. Lembremos, bom, aí eu vou passar para frente. Começa versículo 21:10, quando saíres a pelejo. Você tem que sair. Gente, você só entra quando você sai. Se você não sair da casa, a casa está dentro de você. Você pode até sair da casa fisicamente, mas se você não sair mentalmente de um problema, o problema está dentro de você. Se você não sair do Egito, do mundo, das coisas do mundo, o mundo não saiu dentro de você. Então, essa é uma transformação que a graça faz, não é a lei, está entendendo? Estar debaixo da graça, debaixo da lei, não é algo mecânico, é algo espiritual, sobrenatural. Então, você vai ver que Yeshua fala naquela parábola que eu não vou repetir, do barco, né? Quando o barco estava afundando, e eles acordaram Yeshua, nos ajude, nós estamos afundando. E ele responde, dá sinal ao vento,
a tempestade e tudo se acalma, e ele fala para os apóstolos. Na Bíblia está escrito assim, onde está a vossa fé? Mas isso no original não é isso. No original está escrito que tipos de hebreus vocês são. E a palavra ivrit, hebreu, é aquele que sai e chega. É aquele que sai e chega. Então saiu de uma margem do lago da Galileia, mas chegou na outra margem e Yeshua pergunta, que tipos de hebreu? Se hebreu é aquele que sai, como Abraão saiu e chegou. Por que você está com medo aí no meio da viagem? Por que você não está concluindo aquele projeto que você começou? Tu não és um hebreu? Quando é hebreu, é aquele que sai e chega. Diga, eu preciso sair e preciso chegar. Se você não sair da depressão, você nunca vai ter uma vida tranquila. Se você não sair da mentira, você nunca vai conhecer a verdade. Se você não sair da solidão, você nunca vai viver em comunidade. Às vezes a solidão está na sua cabeça. Então, esse evangelho, essa graça que eu estou falando, é muito mais do que lei literal. Estão me entendendo? Quem está me entendendo? Se eu não sair do antigo ginásio, eu nunca entro no segundo grau. Se eu não sair do segundo grau, eu nunca entro na universidade. Se eu não sair da universidade, eu nunca arrumo emprego. Você vai ser um eterno estudante. Se eu não sair da vida de solteiro, eu nunca me caso. Se eu não sair da condição de pai, eu nunca serei avô. Gente, vocês estão vendo que o nosso sucesso é o segredo de sair e chegar? Estão vendo? Quem consegue entender? Levante a mão. Parece simples, mas não é. Eu falei numa palavra passada minha, que eu peço a Deus que me dê, que a minha inteligência para resolver problemas seja maior do que a minha inteligência de criar problemas. Nós estamos criando problema demais. Esse é uma alma não restaurada. Você precisa da Torá. A Torá restaura esse pensamento. A Torá traz equilíbrio de ver o mundo como ele é. Por isso as leis são duras. Mas não quer dizer que tem que ser assim eternamente. E outra coisa. Um recado aí. Pena que eu já estou encerrando. Não falei nada. São 44, falei 2 leis. Outra lei. A vingança pertence a Deus. Repita, a vingança pertence a Deus, não a você que quer separar do seu marido, não do marido que quer separar da sua mulher, não daquele que te fez mal, te roubou e falou calúnias a seu respeito. Irmãos, eu tenho vivido nesse ministério que eu fundei há 25 anos atrás, hoje vejo o meu filho, Mateus, dando frutos desse trabalho que foi estabelecido com essa fé. Esse trabalho de dizer que, gente, a quantidade de pastores que já se levantou contra mim. Quando eu, em 1997, espalhei com o meu próprio salário outdoor na cidade de Belo Horizonte, convidando para celebrar a Páscoa, aquilo foi um escândalo. A convenção de pastores me chamaram os pastores, amigos, você ficou doido celebrar uma festa judaica. E sabe onde eu fiz? Na Afonso Pena, 1500. Se as festas são do Senhor, a festa é dele, não é minha. Mas aqui a nossa Páscoa é o vinho da Páscoa, coelhinho. Falei, isso é pagão. Isso é pagão. Saia da Babilônia, a igreja minha. Eu fui crucificado. Veio o pastor fumar. Eles achavam que eu ia sacrificar um cordeiro no salão que eu aluguei lá, na Afonso Pena. Nós celebramos a Páscoa e comemos o cordeiro que já foi sacrificado. Yeshua comeu o cordeiro na Páscoa. Lembra? Vai lá pegar um cordeirinho, preparar para a nossa Páscoa com ervas amargas. Isso tem toda uma simbologia, um mandamento profundo de sair. E para sair, você tem que entrar. O que adianta sair e ficar perdido? Então, se eu saio, eu entro. Amém? Você vai levar essa mensagem. E a vingança, vamos se levantar, gente. Vai se levantar gente contra você. Você está judaizando, você virou... Irmão, não preocupe com essas coisas. A vingança pertence a ele. Eu não posso contar aqui os casos daqueles que se rebelaram contra mim. Eu só oro. E Yeshua falou isso, né? Orai pelos vossos inimigos. Por quê?
porque a vingança pertence a Deus. E eu quero o bem dele, mas Deus vai tratá-lo. Ai, 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 daquele que se levantar contra o ungido do Senhor, diz a palavra. Então, eu te dou uma alternativa hoje. Me ame, não fale mal de mim, porque tem alguém que vinga por mim. Eu não vou falar da lei do primogênito, que recebia porção dobrada, que vocês entendem. Agora, esse aqui eu quero falar. O filho rebelde, o Ben-Moré, é uma lei do Ben-Moré, Deuteronômio 21, 18, que o menino era rebelde, o pai corrigia, a mãe corrigia, o rabino corrigia, e o menino não quer mudar, só quer beber e comer. Fala que era beberrão e... Como é que é? Beberrão e glutão. E outras coisas, que o rebelde não só come e bebe, ele faz o que não pode fazer. E aí, o pai levava ao arrependimento. Se o menino não se arrependesse, levava à corte. A corte mosaica, da época já existia. Levava aos sacerdotes. E o sacerdote falava: menino, a lei do Senhor te ordena o apedrejamento, a morte. Você quer realmente continuar rebelde ou você quer morrer? A literatura judaica diz que essa lei nunca se cumpriu em Israel. Toda a literatura judaica não menciona um caso de um filho rebelde. Por quê? Porque se arrependeu. Por quê? Por que Deus faz isso? A lei é muito dura? É. A lei tem 3 aspectos. Diga, 3 aspectos. Em hebraico é chamado clipá. Clipá. O que é o clipá? Toda lei tem uma casca. Clipá quer dizer casca, externo. Tem algo externo. Qual que é o algo externo? Rebelde, morre. Ai, mas isso não pode ser Deus. Pode. Rebelde, morre. A lei não quer dizer que ela vai se cumprir. Por exemplo, um filho que o pai fala: olha, se você não fizer o dever de casa, você vai passar 1 ano sem brincar. A lei foi dura, não foi? Mas quer dizer que o pai fez isso? Mas é a lei, quando o menino, peraí, 1 ano sem brincar, o que eu tenho que fazer? E faz o dever. Mamãe falava: se não fizer o dever, não vai para a rua. Eu fazia o dever tudo para os cocos, mas fazia para poder ir para a rua. Não é verdade? Minha mãe nunca cumpria o castigo. Por quê? O castigo é para traumatizar, para pôr no extremo. Então, a lei, toda a lei tem um aspecto externo de clipar, que é o literal, que Deus põe como limite. Quem está me entendendo? A lei é dura, porque fala assim: se você for rebelde, você vem cá, nós vamos conversar. Não, morre. Então o menino ficava, por isso que Israel fala, nunca teve um caso de apedrejamento por rebeldia. Por quê? Porque a lei é o limite. Vocês estão me entendendo isso? Não quer dizer que Deus é mau, mas é o limite para que Deus conhece o homem. Quando você fala em morte, a coisa muda, não é? Não muda ou não muda? Quando você vê a morte. Então o menino via a morte, o que ele fazia? Obedecia aos pais. E o sacerdote ganhava aquela criança. Agora, tem os casos de perturbados, né, irmãos? Que era perturbado, lunático. Esse é outro caso. Mas a lei geral punha a morte. Não quer dizer que Deus é mau para matar, mas ele punha uma coisa. Gente, você quer saber de uma coisa? Eu vou te falar aqui literalmente. O rebelde, aquele que é rebelde aos pais, será também rebelde a Deus. E sendo rebelde a Deus, o que você perdeu? A morte, recebeu? A morte eterna. Juízo final no você. É ou não é? O pai que ama, exorta o filho, corrige o filho. E você quer agora, o segundo aspecto da lei? É o princípio da lei. Qual é o princípio da lei? Nunca seja rebelde aos seus pais, porque se você for rebelde aos seus pais, eles representam a autoridade divina na sua vida e você estará sendo rebelde com o próprio Deus e estará condenado ao juízo eterno, ao fogo eterno, como se você quiser ver numa linguagem bem crente, o fogo eterno vai arder na sua vida. Diga amém. Mas é amém mesmo.
Você quer o seu filho bem ou quer o seu filho mal? Então, punha uma lei muito dura para que ele caísse na verdade. Então, já falei 2 aspectos da lei. Vamos lá? Primeiro, o externo, clipar, é o limite, é o potencial. Não quer dizer que Deus é mau. Ele põe para que nunca aquilo aconteça. Tá certo? Qual é o segundo princípio da lei? É a parte interna. Ou seja, para você ser bem, lembra que a Bíblia fala que os rebeldes morrem cedo? É uma promessa maligna. Rebelde, você pode ver isso. Eu já tive primos rebeldes, tudo está morto. Tudo já morreu. Ou morre de drogas, ou morre de bebida, ou morre de crimes, não é? Ou foram assassinados. Por quê? Foi mexer com coisa ruim. Não é? Você acha que os pais vão falar, olha, roube à vontade, meu filho, seja esperto, pratique a lei de Gerson, leve vantagem em tudo. Pai que é certo da cabeça não fala isso para o filho. Pelo contrário. Ai, se você tirar algo que não é seu. Estão entendendo? Terceiro nível da lei, diga, terceiro. Olhe com os olhos da graça. Porque Deus não é o Deus da graça? Então, eu sou obrigado, apesar da lei ser duríssima, apesar da lei prever uma pena de morte, eu tenho que olhar com o Salmo 87. E o Salmo 87, Davi fala que o trono de Deus tem 4 pés. Um pé do trono é a justiça, o outro pé é o juízo, o outro pé do trono é a verdade, mas o outro pé é a misericórdia. 1, 2, 3, 4. Vão cruzar agora, vão? Justiça com a verdade. Mentira não pode julgar ninguém. Então, a justiça tem que vir com a verdade. E o juízo, a pena, tem que vir com a misericórdia. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Eu acho que você não entendeu. Vou repetir. A pena, ela tem que vir com misericórdia. Não seja justo demais que você acaba sendo injusto. Não dê punição demais ao seu filho, porque você vai ser injusto. O que o menino está apanhando assim? Ah, porque quebrou uma louça. Não, ele não merece apanhar porque quebrou uma louça. Agora, se ele foi rebelde, ele merece apanhar. Eu sei que a turma aí da pedagogia vai me bater por causa dessa palavra, mas eu estou falando do princípio de Deus. É a correção ao filho. Eu não posso falar muito, porque agora não pode falar. Mas esse sistema escolar, educacional que está por aí, está levando o mundo ao caos. Professor não pode ter autoridade, professor não pode pôr o aluno fora da sala, professor, o aluno faz o que quer, enfrenta o professor e fala, eu pago a escola, você não pode me tirar daqui. E o professor tem que aceitar. Não é verdade? Então, olha o sistema. E outra coisa, o pai vai lá na escola brigar. Porque a criança sofreu bullying porque foi exortada pelo professor. Mas o que a sua criança fazia? Estava lá com o laptop aberto lá, vendo um filme pornográfico. O professor não pode proibir. Quer dizer, irmão, vocês estão entendendo onde é que nós estamos chegando? E assim, se os pais vão lá para a escola reclamar, imagina a educação que os pais estão dando. Ô, gente, que Yeshua volte lá logo e vamos encontrar nos ares, porque Yeshua falou, se esses tempos não fossem abreviados, nem nós escaparíamos desse mundo perdido que está por aí. Quem recebe essa palavra de esperança, de fortalecimento, diga amém. O que Yeshua fez? Hein? Ele apedrejou o filho rebelde? Qual é a parábola? O pai matou um bezerro, não é? Uma res nova, e deu ao filho, aquele que era pródigo não recebeu nada, mas o rebelde que andou comendo lá lavagem de porco, o pai honrou ele. Esse foi o olho da graça. Viu como é que você analisa a lei?
Viu como eu preciso da graça para analisar a lei? Quem está entendendo? Posso encerrar? Agora, com este princípio que eu te dei, esses três princípios, o clipar, a lei externa, a lei interior e a graça de Yeshua, você analisa toda a lei. E você vai entender. E vai não discutir com o pastor ou o irmãozinho que fala, você está debaixo da lei? Você vai apedrejar uma mulher adúltera? Lembra da mulher adúltera? Lembra? Isso não foi parábola, foi fato real. O que Yeshua fez? Usou de inteligência. A mulher merecia, pela lei, ser apedrejada, sim ou não? É Deuteronômio, sim. Ela foi pega, diz a palavra, que foi pega em flagrante, em adultério, e foi para a praça ser apedrejada. Yeshua concordou com a lei? Sim, concordou com a lei. Ele concordou com a lei, sim. A mulher ia ser apedrejada e Yeshua não podia fazer nada. O que Yeshua fez? Ele aplicou a Torá e falou com uma resposta inteligente. Se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que ele fez? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade se estabelece. A Torá. O que Yeshua fez? Tirou as testemunhas inteligentemente. Foi milagre, não, irmão, inteligência. Aleluia, Deus fez milagre. Não, que milagre. É inteligência. Jesus aplicou a Torá. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E foi saindo, diz a palavra que foi saído um por um, dos mais velhos aos mais novos, e Yeshua vira para a mulher adúltera. Onde estão as testemunhas que te acusavam? Eu imagino que a mulher passou o olhinho assim, Senhor, não vejo ninguém. O que Yeshua respondeu? Vá e não peques mais. O que Yeshua usou? Ele usou da lei? Usou. Ele cumpriu a lei. Ele não podia falar, o meu pai mandou, então ele tinha que ser apedrejado. Mas ele fez um ato de misericórdia inteligentemente que afastou as testemunhas e aqueles que iam apedrejar. Quem entendeu? Gente, diga, é fantástico. Então, com esses 3 prismas que eu te ensinei, nós vamos agora passar. Aí tem aquele que é pendurado no madeiro, não é? Tem aquele que vai zelo pelas coisas dos outros. Por exemplo, olha que bacana. Se eu achar um relógio na rua, o relógio não é meu, achei na rua. Esse relógio tem dono, que achou na rua tem um dono. O que eu tenho que fazer pelo princípio da Torá? Esse aqui, Deuteronômio 22, 1. Quando você acha uma coisa, não é seu. Aí, se aquele relógio é usado, você é obrigado a falar na comunidade, achou-se um relógio, descrevam, porque vai aparecer um dono. E como o relógio é usado, você sabe. Tem a pulseirinha assim, tem 3 furos do lado de cá, quer dizer, o dono vai aparecer. E você vai arguir o dono e devolver o relógio. Agora, se o relógio for novo, todo relógio novo é igual ao outro novo. Neste caso, você espera. Se não aparecer dono, o relógio é seu. Porque você não pode falar que achou um relógio novo, porque todo mundo vai falar que perdeu o relógio novo. Quem está entendendo? Gente, essa é a lei. A lei vai preocupar com uma coisa que você acha, não é verdade? Vamos passar para frente. Bom, diferenciação, não vou falar, tá certo? Diferenciação de homem e mulher, precisa explicar para a menininha, para a mocinha que está me ouvindo aqui, que você está com esse cabelo cortado demais e você está com uma aparência de homem. Ou preciso explicar para um jovem que está com cabelo longo demais, com sobrancelhas feitas, com brinco na orelha, com batom, com rouge, blush e essas coisas todas. Preciso explicar para ele que você está parecendo uma mocinha. Irmãos, vocês deduzem, eu não estou malhando ninguém. Você anda do jeito que você quiser, mas desde que você cumpra a palavra de Deus. Por quê? A palavra fala que isso vai gerar confusão. Gera ou não gera? E vai gerar libido no outro.
desejo sexual no outro. Não, eu não vou entrar nesse negócio. Vocês sabem. Eu estou mostrando a lei, já ensinei como é que descobre a lei. Essa é boa. Diga, essa é boa. O Deus Criador dos céus e da terra, dos animais, de tudo que neles há, deu uma lei do passarinho. Mas como é que Deus foi preocupar com o ninho de passarinho? O que ele fala, a palavra de Deus? Ele fala o seguinte: se você vir um ninho de passarinho e a mamãe lá com os filhotes ou com os ovos, não mexa, porque ela é mamãe e sabe fazer melhor do que você tratar dos filhotes. Agora, se a mamãe fugir, você não ver a mamãe, ou você espantar a mamãe, aí você pode pegar os ovos. Por quê? Compaixão, com uma mamãe pássaro que cuida dos filhotes. A mãe cuida dos filhotes, ela não mata os filhotes. Respeito à vida. Entenderam? Quem está entendendo? Gente, pensa agora. Um Deus criador do céu e da terra, de todas as leis, desse universo fantástico, preocupa com o ninho de passarinho, ele está te ensinando a ser compaixão, respeitando a vida. Respeite a vida. Eu que já fui, quando criança, que era cultura, matador de passarinho, eu matei anu, pássaro preto, matei canarim belga, matei canarim amarelinho, matava, porque era cultura. Pegava o bodoque, como é que chama? A tiradeira, e matava. Mas era cultura. Hoje eu me peço perdão, Senhor, eu saía destruindo a natureza. Mas era uma cultura da época. As crianças, normalmente, eram más com as criações. Batia em cachorro. Eu confesso, eu já bati em cachorro quando era menino. E outra coisa, fazia... A palavra judiação vem de judeu, né? Judiação com sapo. Colocava um cigarro na boca do sapo. Explodia o sapo na praça. Eu não vou contar o que eu fiz com os gatos. Não vou, que a censura não deixaria. Mas fazia. Provocava o gato na cara do cachorro, para enfesar o cachorro. Depois soltava. Gente, era crueldade, mas os pais achavam graça. Hoje, graças a Hashem, essa casa, a geração da Torá, respeita os princípios de Deus, a compaixão. Bom, eu não vou falar porque eu tenho que encerrar. Mas, olha, princípio talmúdico do Quilaim, o que é isso? Não misturar semente de espécies diferentes. Bom, aí entra numa doutrina que eu não quero, assim, bater muito firme com vocês, porque é muito pesado. É não misturar sementes. Aí o transgênico e outras coisas assim. Evidentemente, não precisa ser nutrólogo ou cientista para entender que Deus criou os alimentos. E que, quando ele fala para não misturar as naturezas das sementes, tem um princípio espiritual. Se há o princípio de saúde, eu não quero falar porque eu não sou da área. Tá? Eu não posso afirmar aqui que um transgênico faz mal. Eu não posso. Mas o princípio espiritual eu posso falar. Qual é o princípio? Lembra que eu falei do clipar? Tem a parte externa e a interna. Qual é a parte interna dessa lei? Se você não sabe separar as sementes, você não vai saber separar as verdades das ideologias, das mentiras, das religiões falsas. É a contaminação espiritual. Não semeia, porque a palavra é comparada com semente. Não se pega a semente que você recebeu da palavra viva de Deus e põe essa palavra viva de Deus na boca de demônios ou na boca do mal. Separação espiritual. Muitas vezes começa... é a lei alimentar. Se você sabe separar o alimento puro do impuro, você vai saber separar aquilo que contamina a sua alma. Entenderam? Tem muita coisa. A lei da virgindade. Bom, parece que eu estou falando... Se eu falar isso aqui hoje, vão rir. Mas a palavra betulá pode ser virgem, de ser virgem mesmo, nunca teve um contato com um homem,
E pode não ser, pode ser solteira também, e não casada. Esse princípio da virgindade, em Isaías 7,14, aparece a palavra almá, quando a virgem receberia, Maria, né, recebeu a anunciação, vamos falar assim, do anjo, que do Messias seria nascido de uma virgem. Essa é a virgem de desposar, que era desposada, mas não tinha contato físico. Era possível? Era, porque é só entender como é o casamento judaico. O casamento judaico são duas etapas. Quando se dá a ketubá, que nós assinamos aqui, simbolicamente, era quando o sujeito faz um compromisso. Então, o noivado já era um casamento. E a moça tinha que ficar desposada, já tinha contrato de ketubá, mas não podia dormir. Aí ele tinha que trabalhar, provar, pagar o dote, aí ele pegava a noiva. E Yeshua compara isso com a vinda dele, a igreja como noiva. A igreja não é casada, a igreja está desposada com Yeshua. Ela ainda não fez as núpcias, não é? As bodas do cordeiro chegará. Estão entendendo assim a palavra? Muito bem. Então, essa lei vai falar disso, e é claro que as virgens de Israel eram honradas. Ô, irmãos, eu não sou tão velho assim. Vocês acham? Eu também não. Mas também não sou um menino. Mas na minha época, pergunte a dona Rosângela. Era dar uns beijinhos, pegar na mão, uns abracinhos, pronto. E não fazia, a moça fazia nada com ela, não, porque era para casar. Era uma ideia também meio, né? Quer dizer, não, quando era para casar, você era sério. E o pai, a família, não aceitava. Não aceitava. Era chamada a moça mal falada, tinha uns adjetivos aí da época. Mas hoje, se você falar isso, eles começam a rir. As meninas moram juntos, não passa pelo casamento, não está nem aí para nada. Quer dizer, então, irmãos, olha, eu fico pensando em Yeshua, se Deus não fosse tão sério nessas coisas, como é que Yeshua poderia, a Bíblia falar, que ele viria da tribo de Judá? Aí seria da tribo dos filisteus, cananeus, amoreus. Quem é Yeshua? Yeshua teve todas as prostitutas, foram parentes dele. Não, pode ter aí uma prostituta que teve, a Raabe, mas olha, mas você vê a linhagem de Deus. Imagina se o homem não respeitasse mulher nenhuma. Imagina, quantos filhos bastardos, quantos filhos sem pais, porque Deus pensa, a igreja é a minha primeira família. Aliás, a família é a minha primeira igreja. A família não é a instituição do cartório de paz, nem uma lei civil, é uma lei divina. A família é a primeira igreja de Deus. Entendeu como é que ele preserva? Você entendeu? Vocês estão entendendo? Eu não quero entrar no cerne, vocês agora sabem interpretar a lei, e eu já vou passar no final. E outra coisa, rapaz deitou com a moça? Caso. A lei tinha que ser dura. Senão, eu vou dar só uma deitadinha aqui, depois eu... Não. Deitou? Caso. E a Bíblia fala, para esse que casou, que não respeitou a moça, vai ficar casado para sempre. Não pode dar carta de divórcio. A lei era dura. Vocês estão entendendo a lei dura que eu falei, mas é o amor de Deus, a preservação da família. Né? Bom, aí tem coisas que eu não dá tempo de eu explicar, mas homens castrados não entrarão, não se casarão na congregação, porque a família, casamento é para procriar, é para fazer prole, não é? O sujeito é castrado, ele não podia casar. Mas a lei era dura? Era. Mas Yeshua deu uma palavra aí de misericórdia. Qual foi? Ele falou assim, tem eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. O que Yeshua fez? Incluiu esse sujeito castrado. Vocês estão entendendo como é que a graça dá um arremate na dureza da lei? Não quer dizer que ela é mais fácil, mas ela usa com misericórdia. Bom, aí, procedência do dinheiro do altar. Não pode ser de prostituição, não pode ser de roubo, né? Não pode ser lavagem de dinheiro. Lei da usura. Não emprestar juros com o irmão. Para não irmão, empresta, porque ele vai te emprestar e vai te cobrar juros, o estrangeiro. Então, você pode cobrar juros dele.
Mas se ele é irmão, não cobra juros. Eu faço isso com meus filhos. Quando já fiz, eu não vou te cobrar juros, não. Agora, é justo cobrar inflação? Aí não é juros. Inflação não é juros. O que é juros? É uma porcentagem que você paga do empréstimo. A inflação é correção da moeda. Valia 10, hoje vale 8. Então, você tem que me dever 10. Não é? Desvalorizou. Quer dizer, isso não é juros. Juros é aquela parcela chamada ribit, não é? Em hebraico. Aí, o cumprimento de voto, a carta de divórcio, eu tenho uma pregação sobre isso. Vocês vão ver lá na internet, procura lá no canal do YouTube, a lei do divórcio, tá? Você vai ver lá direitinho. E aí eu vou falar, vou passar essas leis todas aqui que vocês vão interpretar muito bem, e eu já vou passar para o final. Por exemplo, uma lei, não atarás a boca do boi enquanto ele debulha, porque não é justo com ele. Você põe ele, é que nem mandar menino esperar o aniversário para comer o brigadeiro. As mães ficam lá com uma vara para tocar o menino, deixa ele comer, para que tem? É porque é uma natureza da criança querer comer, desculpa aqui meu exemplo infantil, mas o boi está trabalhando, então ele é justo, ele está trabalhando com milho, então ele tem que comer o milho. Eu gosto de ver os restaurantes que deixam os garçons comerem primeiro, é muito certo, porque já pensou o cara trabalhando, cortando churrasco, morrendo de fome? Quer dizer, é uma covardia. Então, tem restaurante fazendo, come primeiro, agora vai servir. Eu acho certo, é uma lei da Torá. Mas é uma lei justa. Marcelo, é uma lei boba. Não, não é boba. É uma lei de compaixão. Por exemplo, você não coloca um burro com um boi, porque são naturezas diferentes. Então, a canga, para puxar o boi tem mais força que o burro. E o burro é mais adestrado do que o boi, muitas vezes. Então, eles são natureza diferente. Então, você não pode pôr a mesma carga. Você tem que dar carga distribuída com o animal. Vocês já viram aí esses carroceiros, quando tinham ainda em Belo Horizonte, o sujeito batendo o burro, subindo aquela subida íngreme, com a carga pesada, ele derrapando nas pedras e o cara batendo. Vocês já viram isso? Essa é uma lei, a Torá não deixa fazer isso. Porque se você faz com o animal, você vai fazer com a sua mulher, com o seu vizinho, está entendendo? Então, a lei da crueldade tem que ser eliminada. Bom, e aí, fique de pé para encerrar. Graça maior é a expressão do amor de Deus. E aí eu fiz um gráfico onde a graça está no eixo vertical, não é? Está certo? Está no eixo vertical. E no eixo horizontal, a lei. E essa curva aí, nós vamos chamar essa curva de uma parábola, né? Uma curva exponencial, uma parábola. E aí eu faço uma afirmação. Quanto mais se conhece a graça, o que vai acontecer? Quanto mais se conhece a graça, mais se observa a lei. Porque a graça é permanecer na graça. Porque aquele que está na graça, matar, adulterar, estrupar, ele vai sair fora. A Bíblia fala que os sodomitas, os ladrões, os mentirosos, não herdarão o reino dos céus. Então, essa graça não é tudo. Então, quanto mais eu conheço a graça, mais eu vou observar a lei. Aí eu fiz uma fórmula, só para quem entender. Se você não entender, não precisa se preocupar com isso, não. Você vai entender o princípio. Graça é igual a lei elevada a N. O que é isso? Ou seja, você tem que pegar a lei muitas vezes para chegar no nível da graça. Eu vou dar só o exemplo de Yeshua. Se você não deitou com uma mulher fisicamente, você não adulterou com ela. Mas Yeshua falou, se você pensou, você já adulterou. Vocês estão vendo que a graça equivale a um somatório de leis para poder dar o princípio da graça? Então, a graça é o contrário. Ela é muito mais profunda do que a lei. E você quer saber da verdade? Até é mais difícil. Por ser graça, não é de graça. Eu falei isso numa conferência na França uma vez, ninguém riu. Eu falei, a graça sem a lei fica sem graça. Vocês também não riram, então também não entenderam. Porque lá ninguém riu, porque foi traduzir para o francês, não deu. Então, a graça sem a lei fica sem graça. A graça sem a lei não tem graça, quer dizer, você já anulou a graça. A graça só tem sentido quando você conhece a lei. Por quê? Porque a lei aponta o
pecado, a falha, e a graça apaga, perdoa. Se você não sabe que você pecou, você não merece o perdão, né? E por isso que quando o crente fala que a graça não existe, eu falo, a lei não existe, que é só a graça, eu falei, então você é um tolo. Você é um sujeito que nem crente é, para você afirmar uma bobagem dessa. Por quê? Se não existe, Yeshua é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, morreu pelos pecados. A lei mostra o pecado. Ora, se não há lei, não há pecado. Yeshua morreu em vão. Se você fala que não quer a lei, então Yeshua morreu em vão. Porque a lei, gente, são os exemplos bem infantis que eu dou, mas que parece que é uma linguagem que o pessoal não tem dúvida de entender. A lei é que nem um espelho. Se você está mal vestido, chegou perto do espelho, o espelho vai mostrar a sua roupa mal vestida, rasgada, não combinada, etc. Mas o espelho conserta a roupa? Não. Então a pessoa tem que ir lá, consertar a roupa e voltar para o espelho. O espelho vai apontar as falhas, assim é a Torá. A Torá aponta as falhas, mas ela não troca de roupa. Eu preciso da graça. Aí você vê que a graça e a lei andam juntos. A graça sem a lei fica sem graça. Agora pode rir. Isso, muito bem. Tá bom. Gostaram da fórmula? Esta não existe em livro nenhum. Entendeu? Isso foi buscado do trono da graça para abençoar a sua vida. Amemos a lei, mas na graça. E sempre na graça. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.